bem-vindos a mais um episódio do BRcast, gente. Hoje, nesse papo de mulher que nós temos aqui, eu queria trazer uma pessoa que é muito especial, porque ela está comigo desde quando, assim, eu comecei a BR Estética, né? Até agora, na nossa nova unidade que fica aqui ao lado do Teatro Municipal. E todos os projetos que eu falei, vamos juntas, eu acredito que tem um potencial muito legal. Ela sempre topou. Está comigo no Fada Madrinha, está comigo no BR Fit, todo suporte que eu preciso em relação aos pacientes, ela sempre está presente. Então eu quero apresentar para vocês hoje a Michele. Seja muito bem-vinda ao nosso BRcast, ao nosso podcast, que o foco aqui é ajudar a mulherada. E a Mi, gente, para quem não conhece, ela é psicóloga, vou pedir para ela apresentar para vocês, mas ela tem um trabalho super legal, né, com as mulheres. Mi, se apresente, conta um pouquinho da sua formação, da sua história, assim, né, nessa área, do seu trabalho, conta um pouquinho pra gente. Primeiro, agradecer esse convite, né, é uma honra, uma alegria estar aqui com você nesse, né, novo projeto. Sim. Para a gente poder passar o nosso melhor, né? O que a gente acorda todos os dias para a gente poder fazer, Sim. entregar o nosso melhor, transformar vidas. Tem aquela frase, né? Deus não une pessoas, une propósitos, Sim. né? Isso faz todo sentido no caminho que a gente vem construindo. Sim, a gente vive isso na pele, né? Então, eu sou psicóloga com mais de 16 anos de formação. Desde então eu trabalho na parte clínica, né, de atendimento clínico, mas já passei por vários caminhos, né, já trabalhei no hospital, na área social, já trabalhei com criança, mas nos últimos anos de prática clínica, a minha área de especialidade é saúde mental da mulher. Sim. E a grande virada, né, no trabalho, no que eu entrego hoje, na minha metodologia de trabalho, foi a partir de uma formação que eu fiz em medicina chinesa, onde o tratamento da saúde não é a saúde fragmentada, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional de forma fragmentada, de uma forma integral. Sim. Então, desde então, essa tem sido a minha abordagem, né, de tratamento nessa vertente do emocional, né, da saúde emocional construída diariamente a partir de todas as nossas escolhas diárias, como a gente dorme, como a gente acorda, como que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente cuida da gente, isso tudo o tempo todo está influenciando a nossa saúde mental. Maravilha! E, gente, quando eu conheci a Michele, né, foi justamente num momento onde eu estava cuidando da Mi, né, aqui na BR, e eu precisava muito de uma pessoa que tivesse literalmente um olhar de se importar com aquele paciente, mas no nível bem íntimo, né? Como uma missão mesmo. E foi justamente na época do Fada Madrinha, né, Mia? Quando eu lancei o Fada Madrinha, eu sempre soube que a área, né, da psicologia, o tratamento na parte emocional, ele era fundamental pra gente conseguir gerar uma transformação. E foi nesse momento, né, que a gente se conheceu ali um pouquinho mais de forma profunda na questão, né, de trabalho mesmo. E eu trouxe a Michele pro time Fada Madrinha, né, onde que nós tivemos a Adri, que foi a nossa primeira afiliada. E Mi, entrando nisso, eu queria que você me falasse um pouquinho de como foi pra você estar no Fada Madrinha e cuidar da Adriele, né, porque nós pegamos a Adriele numa situação, né, iniciamos o tratamento com ela, que ela estava muito debilitada, ela estava num momento onde ela estava muito machucada, enfrentando várias questões. Como que foi esse processo da Adri, né? O que você sentiu dele? Foi um processo muito potente, no sentido de, isso é muito poderoso, assim, a gente poder acompanhar a transformação, né? Então a gente trabalha com mulheres, de trabalhar esse despertar. Sim. Porque às vezes as pessoas vão entender, achar que o processo assim, eu vou pegar essa pessoa pela mão e vou fazer tudo por ela nesse caminho até ela conseguir o objetivo dela. Na verdade, a gente vai direcionar o primeiro passo, que precisa ser esse despertar. Dela poder falar o que está acontecendo comigo, o que eu posso fazer diante desse contexto, o que eu não aceito mais viver na minha vida. E foi esse processo que a gente acompanhou muito de perto do processo da Adriele, onde ela se encontrava numa condição como se ela estivesse num labirinto que não tivesse saída.
e de repente ela se reconectou com a força que já existia dentro dela. Sim. Isso é algo muito importante, assim, para todo mundo, né, que está nos assistindo, de entender isso, assim, essa força já existe dentro de você. E é esse caminho que a gente vai conduzindo, né, o processo com a paciente, que foi, né, com a Adri, dela se reconectar com essa força dela e a partir disso ela poder se despertar e dar passos, um passo de cada vez, direcionada com toda a equipe que estava muito preparada para fazer o melhor para ela. Sim. Então, mas algo extremamente importante. Nenhum profissional, nenhum procedimento, nada, nenhuma medicação, nada substitui a parte da pessoa. Nada substitui um estilo de vida inadequado, né? Então, o programa do Fada Madrinha, né, o que a gente propõe diariamente, Sim. Eu na minha prática clínica como psicóloga, você trabalhando na parte de estética, Sim. a base é a mesma. A base são os pilares da saúde, né? Então, que é inegociável. Então, a gente cuidar do nosso corpo, a gente alimentar o nosso corpo de forma que a gente vai nutrir e não intoxicar o nosso corpo. A gente ter ações que vão movimentar o nosso corpo, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento, então quando a gente está estagnado, isso vai gerar doenças tanto físicas quanto emocionais. Então, a partir do momento que ela entendeu qual que era a parte dela, a gente estava preparada, mais do que preparada para poder direcionar isso. Então, o que deu certo, né, no programa com a Adri foi esse casamento perfeito, onde uma equipe muito capacitada, muito disposta, querendo entregar o melhor, e ela falou, beleza, qual que é a minha parte? E ela fez isso todos os dias e continua fazendo. E isso é muito legal, isso é uma coisa que eu coloco muito dentro dos meus atendimentos e que eu vi isso em todas as profissionais, que é a questão da autorresponsabilidade. Às vezes as pessoas acham que vai ser um profissional que vai ali e vai entregar o resultado para eles, que vai ser uma cirurgia que vai entregar esse resultado, que vai ser um remédio que vai entregar esse resultado. E se você não assume essas rédeas, né, de você fazer a sua parte, nada acontece. Eu coloco isso muito em consulta, tem uma parte que eu não abro mão, que eu viro e falo pro paciente, olha, esse ponto aqui é muito importante, que é, eu não prometo resultado para ninguém, porque o resultado ele é uma conquista. Então você precisa fazer a sua parte de alimentação, você precisa fazer a sua parte de atividade física, você precisa se hidratar, porque não adianta você querer ter um resultado X, mas você fazer uma entrega Y, né? Não acontece. Então eu acredito que muito do que aconteceu dentro do Fada foi justamente da Adri ter assumido, né, esse papel, e também de todos os profissionais se posicionarem dessa forma, né? Ninguém vender literalmente um sonho para aquele paciente, mas olha, nós temos o caminho, um caminho que é dessa forma, com muita clareza sobre cada passo que ela teria que dar, e ela falando, ok, eu quero ir. Isso não quer dizer que ela não vai ter nenhum tropeço no meio do caminho, porque as pessoas acham que também tem que ser perfeito, né? Se não for perfeito, não dá, eu que não consigo fazer isso. Mas saber que ela vai ter esses tropeços, mas que ela tem uma equipe ali para ajudar ela a levantar, a aprender para não tropeçar naquela pedra novamente, né? Tudo isso faz parte. E no caso do Fada Madrinha, o que você viu ali que fez parte desse programa com a nossa primeira afiliada e que é comum entre as mulheres? Porque eu lembro muito da Adri falando de algumas questões, de, por exemplo, a questão da forma dela se alimentar, ou o momento que ela queria ali pegar comida como refúgio, né? O que você viu que foi ali dentro daquele primeiro processo, né, com a Adriele, que você acredita que é comum entre as mulheres, né? E uma forma, assim, de se resolver, que a gente poderia ter aqui como exemplo. Porque no caminho, assim, o grande risco que muitas vezes acontece da gente, cada um na sua vida, é da gente se perder da gente. Então, quando você está numa condição onde você está no sobrepeso, onde você não tem energia, onde você não tem vitalidade, onde você não dorme bem, isso mostra o quê? Que tem algo que você se desconectou do seu lugar de força. De quem é você, do que você veio fazer aqui no mundo. Sim. Porque é isso que a gente precisa entender, porque a gente vive numa sociedade onde um estilo de vida ansioso, estressado, apressada, não dá tempo, eu não me cuido, isso virou normal, é assim mesmo, virou na verdade comum, infelizmente, mas isso não pode ser normalizado. Sim. E aí
o que precisa acontecer é a gente entrar no movimento de não se conformar com isso. Beleza, a maioria das pessoas ao meu redor estão vivendo dessa forma, mas eu não me conformo com isso. E aí a gente fazer pequenos movimentos para sair dessa condição. Eu não me conformo, isso não faz parte da minha natureza. Eu não vim aqui no mundo para isso, para viver uma vida mais ou menos, uma vida mediana, com dores no corpo, ansiosa. Então, quando a gente pensa na saúde integrativa, a gente tem que pensar que muitas vezes as dores que você está tendo no seu corpo, dor de cabeça, dor muscular, coceira no corpo, diarreia, é sinal de um desequilíbrio emocional muito forte. Então, Sim. Um influencia o outro. Então, algo muito importante é essa posição desse despertar, né? O que a gente acompanhou com a Adriele, essa conversa aqui, né? O nosso objetivo é de trazer isso, né? Para todo mundo que está nos acompanhando, de você olhar para sua vida hoje e falar assim, o que está difícil? O que eu tenho aceitado? O que eu tenho deixado para lá? O que eu tenho feito com as minhas dores, com as minhas feridas? Porque se a gente não cura isso na nossa história, a gente vai repetindo isso. E a gente vai viver isso a vida toda. Sim. Então, a partir do momento que você tem esse despertar, de você fala, não me conformo com isso, aí abre a possibilidade da gente dar o primeiro passo. Como que eu posso dar o primeiro passo com a realidade que eu tenho hoje? Sim. Então, vou olhar para a minha alimentação, que é um pilar fundamental da nossa saúde de forma integral, da nossa saúde mental. Então, a alimentação tem os alimentos que vão potencializar a nossa saúde mental. Então, vamos pensar em saúde mental, mas a saúde como um todo. E tem os alimentos que vão corroer a nossa saúde mental. E a gente sabe. Então, a gente tem que pensar assim, comida de verdade, então tá, não sei o que eu faço, agora não tenho condição de ter um acompanhamento nutricional, beleza. O que é comida de verdade? Comida que Deus fez. Né? As nutricionistas falam muito disso. É isso. Então, vou colocar isso, e o excesso, tudo que foge disso vai ser o mínimo, vai ser uma exceção na minha rotina. Isso já vai potencializar muito a sua. Então, é possível primeiro. Não tenho condições financeiras nesse momento de fazer esse investimento. Beleza, na alimentação já tá ok nisso. Vou diminuir muito o açúcar, não vou tomar refrigerante, vou diminuir industrializados. Atividade física, que é fundamental. A gente tem que entender que a atividade física é remédio. Sim. Pensando na saúde mental, já tem vários estudos que a atividade física é muito mais potente do que vários antidepressivos para os sintomas que você está tendo. Sim. Então, se você consegue colocar isso na sua rotina, então qual que é a indicação mínima? Que você faça, movimente o seu corpo pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Se você já faz isso, vou fazer uma caminhada, vou pular corda, vou fazer qualquer coisa que eu não tenha um gasto, né? Aqui em Nova Lima agora tem esses movimentos que nas praças, né? Tem educador físico lá, então é só se organizar, ver essa programação. Então isso já vai dar um grande boom para sua vida, para sua energia. Sim. Porque para a gente fazer qualquer coisa pela gente, inclusive para a gente uma dor de muitas mulheres, de muitas pessoas, conseguir falar não, conseguir se posicionar. A gente não vai conseguir isso se o nosso corpo está fraco, se o nosso corpo físico está fraco. Então, isso vai te dar a base para você estar mais forte, com mais energia, realizando seus sonhos, seus projetos, mas também para você conseguir se posicionar em relação ao outro. Sim. Então, são pequenos passos, e aí, só que assim, se tiver tudo bagunçado, se tiver tudo... Batendo no microfone. Se tiver tudo muito difícil, não, tem que olhar para isso. Isso eu preciso de uma ajuda profissional, não estou conseguindo sozinha. Então, você vai fazer, né, entendendo que o acompanhamento, né, no caso do acompanhamento psicológico, precisa ser um investimento de algo, porque se a nossa mente não está bem, nada na nossa vida vai fazer sentido. E a gente tem vivido isso de uma forma muito intensa, principalmente no BR Fit, né? Que é o nosso programa de emagrecimento. Porque às vezes a gente tenta mudar o mundo. Então a gente tenta mudar o nosso filho, a gente tenta mudar o nosso marido, a gente tenta mudar as nossas amizades, a gente tenta mudar o nosso trabalho. E quando você vai realmente, né, conseguir fazer um processo de análise, a pessoa que primeiramente tem que mudar é você. Porque o resto vai refletir em relação a isso. Nós temos uma paciente muito querida, ela chegou a dar até um depoimento pra gente que ela fala assim:
o BRFit salvou meu casamento. E olha o impacto que isso tem. E é justamente pelo fato da gente não trabalhar apenas o ato de comer ou não comer, mas a gente trabalha a parte interna, a parte onde que ela retoma o controle da vida dela e dessa forma ela consegue refletir em tudo. Então ela tem um cargo gerencial, né? Nesse cargo ela conseguiu se posicionar melhor. Dentro de casa ela conseguiu colocar limites, ela conseguiu se olhar e falar o que eu posso fazer por mim. E aí próxima vez que ela chegou, né, ela teve a primeira consulta, na outra já chegou com o cabelo mais arrumado, tinha tempos que não fazia a unha, tinha tempos que não passava maquiagem, e ela fala, Bruna, quando que isso foi transformador? Mas foi a partir do momento que ela se permitiu, né, a cura, ela quis trilhar o caminho, né, que é o que a gente falou aqui hoje também, e também, além disso, né, ela executou o processo, né, que é também importante. E agora ela está evoluindo, porque tudo está com base em comportamento, né, mesmo? Tudo sobre comportamento. E falando ainda sobre comportamento, né, estamos agora no início do ano. E aí chega aquele momento onde que todo mundo resolveu, né, ser fitness, todo mundo resolveu ser saudável, todo mundo resolveu fazer o seu processo de mudança. Só que a gente vê, né, anos após anos, que acaba que isso é um ponto de motivação, né? Acaba que naquele início todo mundo quer mudar, mas daqui a pouquinho isso daqui começa querendo não cair, algumas pessoas começam a desistir. O que você poderia falar hoje e explicar pra gente, né, às vezes, como que a gente pode conseguir manter uma constância nisso? Ok, chegou início de janeiro, eu quero mudar a minha vida, eu não quero simplesmente ter uma melhora dos prejuízos que eu tive no final do ano, eu quero literalmente fazer algo diferente. Como que essa pessoa ela poderia trabalhar a mente dela para ela conseguir ter essa constância e disciplina? Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente tem um objetivo, então você vai falar, eu vou viajar em janeiro, então eu preciso estar com o corpo melhor para essa viagem. Eu tenho uma festa, então eu quero colocar esse vestido e eu vou me sentir melhor se meu corpo estiver dessa forma, então eu vou colocar esse vestido. Aí chega a viagem, aí tá, beleza, tô bem. E aí depois que passa a viagem eu volto para minha vida feliz, comendo tudo que eu quero, fazendo tudo que eu quero. Não é que a gente não possa comer, claro que pode, só que tudo é com equilíbrio, assim. É de entender o que a gente precisa entender, qual que é o propósito maior disso. Então, assim, quando você não está feliz com o que você vê em relação a você, de todos os parâmetros, é de você, não é algo assim, vou fazer uma dieta, é algo, vou construir um estilo de vida para eu ter a vida que eu mereço, com energia, com vitalidade, ter uma vida onde eu me sinta bem com o que eu vejo no espelho, onde eu consigo me respeitar, onde eu consigo me valorizar, porque quando a gente está com autoestima baixa, isso vai comprometer as nossas relações, porque o que vai acontecer nesse momento? A gente vai aceitar menos do que a gente merece. Então, a repercussão disso é muito mais profunda do que o meu vestido não tá cabendo em mim, minha calça tá apertada em mim. É muito mais profundo do que isso. E é um reforço, né, Mi? É um reforço. Quanto mais a gente vai entrando nesse ciclo de eu me comprometo muito e aí depois eu paro. Eu me comprometo muito, depois eu paro. É como se a gente estivesse reforçando que a gente não consegue fazer aquilo, né? Isso é um muito difícil pra gente. Exatamente. E esse é um ponto extremamente importante. Porque a gente tem que entender que quando a gente se compromete a fazer algo com a gente, então não vou falar com ninguém. E eu vou falar, vou fazer caminhada todos os dias. Vou fazer caminhada 3 vezes na semana. Maravilhoso, não faço nada, não vou falar com ninguém. Aí eu vou lá e falo, hoje eu não vou. Aí passo uma semana eu não faço, passo outra semana eu não faço e depois eu deixo pra lá. Isso assim, aparentemente, tá tudo bem, ninguém nem sabia que eu ia fazer isso, ninguém tá me cobrando, mas isso é algo que impacta profundamente a nossa relação com a gente. Toda vez que a gente se compromete a fazer algo pela gente, qualquer coisa, vou tomar água hoje e você não toma, qualquer coisa que você se comprometa com você e você não faz, isso corrói gravemente a sua autoconfiança. Em tudo, né? Em tudo. Em todas as áreas, né? Que a pessoa acha que é só na parte da dieta que isso vai refletir, né? Mas é comportamento. É na vida, no seu trabalho, nas suas relações. Então é de você, como que você está se relacionando com você. Você não confia em você.
Então, às vezes, você está insegura para pedir um aumento, para se posicionar, para qualquer coisa. E às vezes, não, para mim é difícil, você não consegue falar não. Qual que é a raiz disso? Uma das raízes é isso. O que você tem se proposto para você, o que você tem cumprido. Então, a questão não é fazer uma mudança radical. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. Não. A gente tem que fazer... o que a gente precisa fazer? Dar passos curtos e firmes. Pensar em uma proposta de uma mudança para a nossa vida dentro de uma realidade, porque não pode ser no momento que eu estou muito motivada, muito empolgada. Então assistir o podcast com a Bruna, com a Michelle, é isso, amanhã eu começo. Então amanhã, 0 açúcar durante o ano todo, vou fazer atividade física todos os dias da semana. Sim. Aí você coloca as metas lá gigantescas. E aí passa uma semana, você faz, 2 semanas você faz, mas aí depois você já tá assim, esgotada, porque isso não tá cabendo na sua rotina, isso ainda não virou um hábito. E aí você deixa de fazer e você vai e vem isso na sua mente de novo. Pra mim não dá certo, eu não levo nada adiante. Então, quando a gente pensa em passos curtos e firmes, é disso. Na minha rotina mais desafiadora, o que é possível fazer? O que é possível começar? 1 vez por semana, caminhada. Não vou tirar 100% do açúcar, mas eu vou tirar durante a semana e no final de semana eu como. Isso. Eu tenho uma visão sobre motivação que eu sempre passo para as minhas pacientes, né? Porque a gente pensa que motivação é aquela coisa gostosa que a gente sente, que faz com que a gente vá lá com aquela energia toda. E para mim motivação é motivos para a ação. Então como que eu coloco isso dentro da minha rotina? Eu pego e facilito a minha ação. Então eu dou o exemplo de estudar às 4 da manhã, né? Que o pessoal fica perguntando, como é que você consegue levantar para conseguir estudar? Eu falo, gente, se eu deixar o meu celular embaixo do travesseiro, a primeira coisa que eu faço é colocar o modo soneca. Agora, se eu pego meu celular, deixo ele na cozinha, já tem o meu computador do lado, com o tema que eu vou estudar ao lado, com tudo fácil, com as coisas do café prontas ali para fazer, a ação que eu vou tomar diante daquilo que é importante para mim, que é algo que eu me comprometi, ela se torna mais fácil. E eu acredito que dieta, atividade física é dessa forma, né? Esses micropassos que são importantes, né? Você dá, é super importante que você consiga também se preparar para eles, né? Para se é algo que não é um hábito seu, se é algo que é difícil para você, que você consiga fragmentar, tirar todos os obstáculos, né? Que façam que você não faça aquilo. E colocar coisas, né? Colocar formas para que você consiga executar aquilo, né? Eu tenho uma frase que é, muitas vezes a pessoa que ela consegue chegar no resultado não é a pessoa mais forte, mas a pessoa mais preparada, né? Então ela vai se preparando para que ela tenha aquela ação. Envolve um pouco disso, não envolve? Envolve, com certeza. E aí um ponto, a partir disso que você está trazendo, importante para a gente poder pensar, é a questão da preparação, que é um processo. Tudo a gente tem que pensar em processo. Quando a gente pensa em cura, a gente tem que pensar em processo. Porque às vezes você se fala, não, é isso, eu não me conformo, eu quero fazer diferente, e você acha que amanhã você já vai ter o resultado, e não é isso. Tem que tolerar o processo. E nesse processo, qual que é o risco, se a gente não está atenta, que pode acontecer? Da gente se comparar. O meu processo com o processo do outro. O meu bastidor com o palco do outro. Então você já está num processo onde você... tem os seus objetivos, já se organizou, tem toda a sua rotina, e aí você consegue se organizar a sua rotina dessa forma. E aí quem está iniciando o processo, às vezes começa a se comparar, não, mas ela faz muito melhor. Hoje eu falei que ia fazer assim e fiz muito menos. É injusto eu demais, não consigo. Né? E aí isso é uma crueldade que a gente faz com a gente mesmo. Então a gente precisa cada um focar no seu processo. Qual que é o meu processo? Qual que é o meu processo de evolução, assim, a comparação, a única comparação que é aceitável e que é possível no nosso caminho, a nossa comparação com a gente mesmo. Como que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Um passo de cada vez.
Porque a partir, quando a gente pensa em processo de cura, em saúde mental, em tudo que a gente precisa curar na nossa vida, isso só vai acontecer a partir do nosso movimento. Sim. É um movimento que eu vou dar 1000 passos de uma vez? Não, é um passo de cada vez. Eu vejo isso muito na conduta, né, na parte clínica, né, porque é aquilo, eu tiro foto, não faço o tratamento sem tirar foto. E aí a paciente vem, tiramos a foto, iniciamos o tratamento. Aí eu pego depois, passou um tempo ali, eu mostro a foto pra ela fala, Bruna, eu tava assim antes. Porque a gente pega o que a gente tá hoje, a gente primeiro se vê todos os dias, não consegue ver essa evolução de uma maneira tão nítida, né, quando alguém mostra pra gente um antes e um depois. E aí quando a gente vai chegar ali, né, pós-tratamento, que a gente mostra pra pessoa a evolução que ela fez, ela não lembrar que eu estava desse jeito, porque é sempre como que eu estou hoje, mas onde que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Então a pessoa fica tão focada lá, que ela esquece de onde que ela saiu. Ela esquece de comemorar cada passo que ela deu, cada conquista que ela fez. Isso no emagrecimento também é muito comum trabalhar com as pacientes. Elas falam, ai, Bruna, essa semana eu saí nisso, daquilo. Eu falo assim, ok, mas o que que você fez de positivo? O que que você conseguiu executar? O que você propôs e você falou e fez. Olha que evolução. Você não fazia isso antes. Era uma coisa muito difícil para você. E mesmo você, né, sem vontade, sem aquela coisa toda, pelo fato de você querer muito esse resultado, querer muito esse objetivo, você foi lá e fez, então se parabenize por conta disso também. Então é muito importante esse processo, né, a gente conseguir avaliar esse lado positivo também, né? Exatamente. Quando você fala de celebrar os micro resultados, isso é fundamental. Não só pra gente poder falar, nossa, parabéns pra você, porque às vezes a gente vai esperar isso é do outro, né? Então eu vou lá na psicóloga, vou lá na minha esteticista, vou lá em qualquer profissional e vou esperar ela falar que eu caminhei, parabéns pra você, ela me validar. E a gente precisa fazer isso pela gente. E isso é muito poderoso até a nível fisiológico do nosso corpo. Quando a gente celebra os micro resultados, a gente ativa, a gente vai mudando a química do nosso cérebro. Quando a gente celebra, a gente ajuda nessa produção de dopamina. E aí isso vai dar mais coragem, mais força para a gente continuar no nosso objetivo. Então, inclusive, essa é uma orientação clínica, né? Pensando na minha atuação. Celebre os micro resultados. Então, a gente poder, e nesse movimento também, a gente vai direcionando a nossa mente, os nossos pensamentos para onde que a gente está olhando. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles estão viciados a olhar tudo que dá errado, tudo que é horrível, e só olhando, acreditando que tudo vai dar errado na nossa vida. Tudo que é dificuldade, né? Toda a dificuldade. E aí, quando a gente começa a celebrar, a gente vai mudando essa química da nossa mente, do nosso cérebro. A olhar, então eu estou no mesmo ponto de vista que a vida está acontecendo do mesmo jeito. Mas para onde que eu vou olhar? Não é que eu vou desconsiderar os desafios, não. Estou lá fazendo todos os dias, mas tem coisa boa acontecendo também. E essa parte da nossa mente, dos nossos pensamentos é muito poderoso durante qualquer processo na nossa vida. Eu vejo isso, né, e eu comecei a colocar isso cada vez de uma forma mais intensa, perceber isso mais, quando eu tive que emagrecer os 18 quilos, então eu comecei a verificar, né, tudo que eu estava fazendo de bom, e também quando eu abri a clínica, né, então eu falei assim, olha, quero esse resultado aqui, mas o que a gente já está fazendo de progresso? E isso, querendo ou não, vai nos motivando, vai trazendo, né, essa energia, porque você simplesmente olhar o ponto negativo, só negativo, e conseguir agir, mesmo puxando só pro negativo, o processo ele se torna mais custoso, né? Que é onde muita gente não consegue fazer e acaba voltando para aquela situação anterior. Mi, tá sendo uma delícia conversar com você. Mas agora, pra gente fechar, né, esse episódio de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem. Pode ser uma orientação, algo que você queira falar para essa mulher que no momento ela tá sem esperança. Ela muitas vezes já tentou de tudo sozinha, mas ela já tentou de tudo, todas as formas que ela acreditava que seriam possíveis. O que você deixaria para essa mulher hoje que ela quer melhorar, que ela quer sair dessa realidade? O que você falaria para ela? Algo muito potente assim, para a gente poder pensar. Porque hoje a gente vive a vida, muitas vezes, se a gente está com qualquer situação muito difícil na nossa vida, muitas vezes a raiz dessa questão, e que a gente vai precisar tratar essa raiz, é a nossa relação com a gente.
Então, o caminho, né, isso precisa ser um propósito de vida. O primeiro propósito que a gente precisa ter na nossa vida é a gente voltar a se amar. Essa é a base. A gente precisa voltar a se amar. Porque quando a gente se ama, a gente vai cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso lar, é o nosso templo sagrado. A gente vai cuidar do nosso corpo da forma que ele merece, para sustentar o nosso caminho aqui no mundo, para a gente cumprir a nossa missão aqui no mundo. Então, a primeira missão, a nossa missão é a gente voltar a se amar, para a gente poder cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Porque senão a gente vai tolerar o que a gente não tem que tolerar. A gente vai achar que a gente não merece um tanto de coisa que a gente nasceu para ter, para fazer. A gente vai aceitar muito menos da vida. E a gente vai estar em situações onde a gente vai se abandonando no meio do caminho. Muitas vezes a gente espera isso do mundo, das pessoas. Então, eu estou no processo, eu espero essa validação, essa aprovação do outro. Isso mostra uma ferida muito grande na nossa autoestima. E uma frase muito importante que a gente precisa se lembrar é: o mundo, as pessoas, sempre vão nos tratar da forma que a gente se trata. Então, essa é a base, assim, a gente precisa, né? Então, quando a gente pensa se amar, é um ato revolucionário. Porque, às vezes, nesse movimento de se amar, a gente vai contra a maré. A gente vai contra as pessoas, a gente precisa bancar quem que a gente é. Porque se você está num funcionamento que você fala assim para todo mundo, que você vive para agradar o outro, que você evita situações desconfortáveis para o outro não ficar desconfortável, quando você se posiciona, o mundo vai gritar, as pessoas vão gritar: nossa, que egoísta, nossa, você não era assim não. Então, você ter essa clareza que esse processo de movimento, de transformação, você vai precisar bancar isso, porque aí você vai mudando a sua energia interna. A partir disso, você vai atrair pessoas que estão conectadas com essa energia. Então, algumas pessoas vão ir e tá tudo bem, que ela seja feliz, e outras vão chegar. Isso faz parte do processo. Porque às vezes quando a gente está num movimento de transformação, a gente fica querendo segurar todo mundo, as pessoas, o amigo, e deixar as coisas acontecer de forma natural, da forma que tem que acontecer, assim. Então, a grande mensagem, né, e a gente está aqui nesse propósito para ajudar todas vocês, é que você volte a se amar. Gente, como não amar esse episódio? Me diz. Mi, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui hoje, por você ter aceitado fazer parte novamente dessa segunda temporada do programa Fada Madrinha, que é um programa muito especial. Ele teve uma repercussão tão linda na vida das mulheres, né? Tantas mulheres assistindo, tantas mulheres começaram, né, a sua evolução, e é agora poder, nesse início do ano, onde que todas as mulheres, elas querem se renovar, né, nesse propósito, elas querem mudar de vida, a gente conseguir trazer mais uma afiliada para cuidar, né, e gerar conteúdos que ajudem essas mulheres novamente, é muito bom. E eu não farei isso sozinha, né, eu preciso de um time do meu lado, que é você, Carol, Tati, enfim. Então eu agradeço muito, né, a confiança. E se você deseja fazer parte do programa Fada Madrinha, nossas inscrições vão estar abertas do dia 1º até o dia 19 de janeiro. E se você também quiser saber um pouco mais do meu trabalho ou do trabalho da Michelle, é só acessar nossas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês também. E até o próximo, né, gente? BR Cash com um gostoso papo de mulher.